Olá, eu sou o André Tamura e esse é o Papo com o Igov, nosso 6º episódio. O Papo com o Igov é um podcast que nós falamos sobre inovação, comunicação, gestão pública e outras coisas mais. E nesse 6º episódio eu muito feliz de estar recebendo aqui meu amigo, o Dindo da Laura, minha filha. Isso aí. Rodrigo Abela. O Rodrigão, mais que Rodrigão, obrigado, viu, pela presença. Eu também estou aqui, amando da chefe dela, eu estou recebendo aqui a Kelly da DPU. Brincadeira, Jéssica, um abraço para Jéssica aí também. Eu também tenho aqui, gentilmente, aceitou o nosso convite, a super profissional, que é a... Dini Moraes, da Câmara dos Deputados, diretamente de Brasília. Isso. Muito bom. E eu vim porque eu quis também. O chefe até podia ter vindo junto, mas eu queria vir de qualquer jeito. Que bom. Obrigado, Dini. Eu já errei o nome dela e ela já não gosta de mim, a Gini, né? Eu chamei Gini. Gente, ninguém é obrigado a saber meu nome, né? Cá entre nós. Meu nome é super esquisito, ele se escreve super esquisito, ninguém é obrigado, né? Fazer o quê? É assim que se fala, mas se der pra falar, ok. Se não der, fala do jeito que você entender. E também, um prazer receber e ver novamente meu grande amigo também, natural de Brasília. Alexandre, tô vindo do TCU, vizinho da Dini. Esse é bem vizinho mesmo. Seja bem-vindo. Brasília. Legal. Então aqui estamos em 5 pessoas. Nós vamos apresentar cases / produtos de comunicação pública que, de certa forma, entregam serviços. Tecla que a gente tem batido aí há um bom tempo, comunicação como serviço. E eu vou pedir que, a princípio, cada um apresente, né, o seu case, a sua história, a sua entrega, o seu serviço, o seu trabalho, e depois a gente bate um papo solto aqui. Pode ser? Eu vou fazer um sorteio aqui. Sorteio Rodrigo, por favor. Vamos lá. Rodrigo, Nada pessoal. Nada Claro, pessoal, vamos né? O Rodrigo também é pai da Martina nas horas vagas. Exatamente. A gente aqui sabe da vida de todos, stalkers profissionais. Rodrigo, fala um pouco da Social Media Gov. Eu sinto um orgulho alheio da Social Media Gov, porque esse nome a gente ajudou meio a moldar, né? Verdade, O que é a Social Media Gov e Perfeito. nessa área de comunicação, por que ela é importante aí hoje? Perfeito. É só me apresentar, né? A gente é da R2O Digital, que é uma empresa que esse mês completou 11 anos, né? Especializada em comunicação digital. Então, a gente pegou bem o início, né? Desse processo aí da comunicação bidirecional, das redes sociais, das instituições começando a usar as redes sociais para se comunicar com o cidadão. E bom, aí há 11 anos a gente bota a mão na massa, produz conteúdo, monitora, enfim, atende clientes na área pública, na área privada. Já fizemos muita eleição, hoje já a gente não faz mais, mas já fizemos muita. Já eleição. ganharam muito eleição? Bom, e aí desse dia a dia, a gente verificou, a gente tinha sempre a ideia, vamos fazer algo escalável dentro dessa área que é tão bacana, né, da comunicação e gestão pública, que tem um propósito tão interessante. E aí a gente começou a ver a necessidade, né, que as instituições têm de analisar conteúdo, né, que a gente tem um tempo que a gente gasta produzindo, né, e muitas vezes não sobra tempo para aquilo que eu considero que é mais importante, que é analisar, né, e aí você encara a comunicação com um viés mais estratégico, né. Então, surgiu essa ideia aí já faz uns 3 anos, né, da ferramenta. Enfim, Antes da pandemia. Antes da pandemia. E, enfim, o que a ferramenta é, a grosso modo? Ela captura publicações de todas as instituições públicas, né, do Brasil. Então, tá lá a Câmara, o TCU, a DPU, enfim, prefeitura, só que não pega todas, que pega acima de 200 mil habitantes, né? Mas o restante pega tudo, executivo, legislativo, judiciário, e ela vai colocando num banco de dados, né? E aí aparece para o usuário uma interface onde ele consegue ver, por exemplo, hoje, qualquer publicação de instituição pública com maior envolvimento, com maior engajamento, que gerou mais comentários, mais visualizações. Você pode filtrar com uma palavra-chave, por exemplo, Dia do Trabalho. Dia do Trabalho, transparência, enfim, o que for, aí você vai ter todas as publicações sobre transparência. Então, como o André falou, é uma ferramenta de benchmarking, né, que ajuda, é uma referência legal, às vezes é coisa que a gente faz manualmente, né, entra lá no perfil de tal instituição que a gente gosta,
Ali você vai ter todas elas, né? Então, para benchmarking, para identificar tendências, né? Enfim, para comparar até o desempenho da tua instituição. Você coloca todo mundo num dashboard, É isso digamos aí. assim. É isso aí. Legal. Instituição pública, que é algo que não tem, né? Coisas específicas para a área pública. É uma necessidade que a gente identificou. Poxa, não tem. Até próprios estudos, né? A gente vai ver. Não tem, é tudo para comunicação de outros setores, enfim, outras áreas, né? Então a gente queria fazer uma coisa para a área pública, que é uma missão super complexa, né? Quem está nessa missão aí de produzir conteúdo, de se comunicar com o cidadão, super complexa. Então a gente diz que o Social Media Gov tem a intenção de ser o melhor amigo do social media de governo, né? Justamente para isso, para facilitar, né? Para ajudar nessa missão diária. Então hoje captura Facebook, Insta, Twitter, YouTube. A próxima rede que vai entrar é o TikTok, né? Enfim, aí você pode filtrar só executivo, só legislativo. Até o peixe amarelo já está aqui, ó. É. Prefeitura de Maceió publicou um peixe amarelo. Você pode favoritar, você vê publicação, gostei dessa aqui, vou favoritar. Favorita, dias depois você quer ver o que você selecionou, você vai estar ali favoritado, separado. Enfim. Bom. Resumidamente é isso que... Ela não é um monitoramento simples, a ideia que eu acho muito legal. Claro. Eu participei ali em alguns momentos conversando com Claro. ele. É de você ter uma referência criativa mesmo, né? Estão publicando isso, né? E aí tem as postagens. Depois eu passo ali para vocês. Claro. E assim... E assim, até propriamente, eu acho que a comunicação tem grande valor para a comunicação, mas inclusive eu acho que para as áreas que desenham, que elaboram políticas públicas em governo, acho que tem muito valor, né? Você consegue identificar o que está fazendo a prefeitura na área da saúde, que está tendo boa repercussão, que o cidadão está aprovando, enfim. É uma fonte de pesquisa também interessante, né? É até bom para a gente também analisar, por exemplo, eu também que já trabalhei com gestão de redes sociais do governo mesmo federal, ou distrital, desculpa. Também é muito bom, pelo que eu posso perceber pela ferramenta, a gente também analisar, por exemplo, tem público que ele vai deixar você brincar do jeito que você quiser dentro das redes e ele vai te apoiar. Mas, por exemplo, o GDF, a gente brinca, eles gostam, mas eles preferem atacar. O Rodrigo estava apresentando a Social Media Gov, uma ferramenta de benchmarking, e a Kelly já, quando a gente trabalhava lá que tal, então já deu tudo certo, já emendamos. Mas eu vou pedir agora, Kelly, que você apresente o seu case, quer dizer, a Jéssica pediu que você apresentasse o seu case aqui. Jéssica, um outro abraço. Que é o Minuto DPU, né? A Defensoria Pública da União, com trabalhos incríveis, né? Como área fim, mas como a comunicação inseriu esse produto. E explica um pouco pra gente o que é o Minuto DPU. A gente sabe o que é o Minuto e DPU, mas e o Minuto DPU? Sim, então, o Minuto DPU ele é até um desafio, né? Porque a ideia é porque nós temos defensorias públicas espalhadas pelo Brasil. Então, como mostrar todos os casos que a gente atua, né? Mostrar todas as ações que a gente faz em prol da sociedade, né? Então, o Minuto DPU, ele basicamente pega todas essas histórias e conta em 1 minuto. Histórias específicas, assim, que nem hoje a gente estava gravando da Dona Maria e do seu João, que é um casal que precisava do auxílio emergencial e ele não estava conseguindo, porque para ela não aceitava, porque ela dizia que uma pessoa da família já estava recebendo esse benefício e para ele não deixavam ele ter o benefício porque falava que ele recebeu o Bolsa Família. Porém, a pessoa que recebia tinha o mesmo nome que ele, então ele não conseguia ter aquilo. E aí a gente faz exatamente isso no Minuto DPU. A gente apresenta como que a DPU ajudou essa pessoa, né? Que aí a gente espalha a informação para a população e a população também fica sabendo como acessar a DPU, né? Porque muitas vezes você fala Defensoria Pública da União. O que é a Defensoria Pública da União, né? O que ela faz? Como que ela ajuda? Onde que ela atua? Então, a gente vai mostrando isso. Então, a gente pegou várias pessoas espalhadas pelo Brasil, que trabalham dentro da DPU, e essas pessoas apresentam os casos específicos. Então, tem vídeos que são da Bahia, tem vídeos que são de Sergipe, tem de Brasília. Então, assim, é bem isso. A gente pegar e transformar essa informação que é totalmente jurídica, né? De uma forma mais acessível.
a gente publica no Reels, no TikTok, no Quai. Então a gente tenta trazer uma linguagem mais popular para que a galera tenha esse acesso a essa informação, né? E já tem mais ou menos... É recente, né? O Minuto DPU já tem quase 2 anos que a gente está atuando com isso. E é interessante ver as mudanças também de formatos, porque a gente teve que adaptar as redes. Nem tinha o TikTok, né? E a gente teve mais ou que... menos. Tinha um começo ali, né? O Quai nem existia direito. Existia, né? E também esse é o desafio, né? Porque a gente trabalha ali dentro do... A gente publica ele no Quai, no TikTok, no YouTube e no Reels. São 3 plataformas com públicos diferentes, né? O Quai, ele ali é classe C, D, então é legal que a gente mostra que é realmente a população que a Defensoria quer atingir. O TikTok, mais ali a galera mais nova, né, também. Tem os mais velhozinhos e tô ali. Mas são públicos totalmente diferentes. Legal. Então a gente tentou deixar o Minuto DPU mais dinâmico para a gente atingir essa população de uma forma diferente mesmo, trazendo o que é a Defensoria. A gente tem até outros projetos também aí que estão em adaptação, já para apresentar mais ainda a Defensoria, né? Trazer mais essa acessibilidade para a galera. E é isso, o Minuto DPU legal. é bem isso. Eu falo que comunicação é um serviço, né? Porque você pega a partir de histórias reais, baseadas em fatos reais, você monta um storytelling, a gente fala palavras bonitas às vezes, né? Já que estamos num podcast, e entrega isso como uma informação altamente útil. Então, comunicação. No caso dela é bem específico, dá para perceber que, na verdade, é uma educação através de exemplos, né? Então, você ensina as pessoas os direitos que elas têm através dos exemplos de outras pessoas. Exato. Super legal, bacana demais. Vai aparecer nos tops da social media lá, quando o Minuto DPU vai bombar, né? Obrigado, viu, Kelly? E desculpa as brincadeiras com a Jéssica, eu sei que você queria estar aqui. Muito. E está aproveitando também a estadia em Florianópolis. Dini, Oi, Dini. a pandemia chegou e aí vocês tiveram que fazer uma revolução ali nas transmissões. Como é que esse processo, né, que é o case que você vai nos apresentar aqui, como é que foi aí? Transparência e cidadania, a nova transmissão ao vivo, né? Como é que foi nova essa transmissão adaptação? ao vivo. Então, André, o que acontece? Na verdade, esse projeto de mudar a transmissão ao vivo, ele já vinha sendo gestado há algum tempo. Ele não nasceu na pandemia. A gente já tinha um projeto, já tinha uma vontade de fazer com que ela fosse mais dinâmica, mais informativa. Porque qual era o grande desafio que a gente via nas transmissões ao vivo das sessões da Câmara? Vocês já assistiram transmissão ao vivo de sessão de plenário da Câmara? Você deu risada, né? É porque eu já Deu assisti, risada, mas eu deu sou um risada. cara, eu sou um ponto fora da Eu curva. não terminei a primeira temporada. Não, mais ou menos. Eu comecei, mas não terminei. Eu tô rindo porque meus moleques lá em casa brigam comigo porque minha TV fica na TV câmera. TV câmera ligada. Alguém, um trabalho. telespectador. Não, eu vou falar, quando eu era estudante de administração pública, fiz o mesmo curso que a Gabi, eu assistia mais. Hoje é bem difícil. Não, então, mas assim, em resumo, qual é a nossa avaliação como comunicadores, né? E como servidores públicos? Primeiro, a gente sempre teve essa visão de que a comunicação é sim um serviço. E como servidora pública, eu sou uma pessoa concursada da Câmara dos Deputados, eu devo servir ao cidadão. Então a gente sempre teve essa visão. Só que qual é a grande questão? A gente tem um dever, inclusive a TV Câmara, ela foi criada como dever, ela estava na lei da lei do cabo, né? Ela foi criada para dar transparência às atividades legislativas por meio da transmissão ao vivo e nessa transmissão ao vivo, principalmente das sessões plenárias. Ok, o que seria isso? Qual é o entendimento dos parlamentares até então e durante muito tempo? Qual era o entendimento? A gente precisa passar a sessão do começo ao fim.
Ok. Passar a sessão do começo ao fim, você vai escutar nas transmissões ao vivo, que é isso que a moçada geralmente acha muito chato. Presidente, eu queria falar aqui porque o posto de saúde lá da minha cidade de Rebimboca da Parafuseta tá com problema que babá. Fulaninho, prefeito, você não tá dando conta disso. Eu vou lá te cobrar. Ou então, ô senhor presidente, segundo a linha 3ª do parágrafo 4º do artigo não sei o quê. Gente, ninguém entende o que eles estão falando. Tem uma coisa sendo votada e um parlamentar está falando de uma coisa, o outro está falando de outro, o outro está falando de outra. São 513 deputados em um lugar só. Então fica muito difícil, numa sociedade como a nossa, que tem uma educação política pobríssima, muito precária, que as pessoas realmente não sabem nem diferenciar o que é poder executivo, legislativo e judiciário, é muito difícil para a população comum, o cidadão lá da ponta, entender como é que os deputados, aquela discussão ali que os deputados estão fazendo ali, na principal arena da Câmara dos Deputados, de que forma que aquilo ali interfere na minha vida. O que eu tenho a ver com isso? Isso é um bando de políticos chato, esses caras que não se presta para nada. Estão roubando meu dinheiro. Exato, né? Então, e a gente sempre quis, de uma certa forma, empoderar as pessoas de informação para que as pessoas façam seus próprios julgamentos. Pode até ser esse julgamento mesmo, esse político lá, não tem problema. Mas desde que esse julgamento esteja empoderado de informação. Pô, eu votei nesse cara para que ele defendesse o que eu penso e esse cara tá lá votando o contrário do que eu penso. Aí, ok, né? Qual foi o processo? Então, vamos tentar colocar mais informações na transmissão ao vivo. A gente, por um tempo, se acrescentou informação nas tajas, mas as tajas não eram atualizadas em tempo real. Então, falando então assim, acabava que tipo, só tinha assim, votação de propostas. E não tinha qual era a proposta que estava votando. Então a gente deu um primeiro passo, que era atualizar aquelas taxas em tempo real. E aí a gente bolou esse projeto da nova transmissão ao vivo. E chegou a pandemia. A gente, todo mundo em casa, ninguém podia estar lá. Como é que nós vamos colocar isso? Vamos adiando. E aí houve uma reforma administrativa interna lá. E se falou assim, não, vamos voltar o essencial, vou voltar um mínimo de equipe, mas nós vamos colocar isso aí no ar. Beleza, nós colocamos no ar no primeiro semestre, na primeira sessão do segundo semestre do ano passado. No dia 2 de agosto ela iniciou. E qual é a grande chave dessa questão? É a gente fazer com que quem ligue a televisão na TV Câmara saiba imediatamente o que está acontecendo naquela hora. Os deputados estão votando? Estão votando o quê? O que significa radiosótopos? Que esses dias atrás eles votaram uma mudança na questão do uso do radiosótopos. Quem não sabe? Aquilo que você passou no pão de manhã? Podia ser, né? Então, tipo assim, o que é radiosótopos? A gente coloca uma telinha no lado lá e explica. Radiosótopos blá, 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 blá. Então, a gente faz as explicações de termos regimentais que eles falam o tempo inteiro, dos processos regimentais, das fases de votação e dessas palavras difíceis que tem em torno do legislativo que ninguém entende, né? Então, a ideia é simplesmente essa, a gente tem telas e essas telas entram explicando o que está acontecendo ali. E são telas atualizadas em tempo real mesmo, elas entram e saem, e nelas não só a gente dá explicações, como a gente acrescenta informações sobre o que está sendo votado. Então, a gente coloca QR Code para que as pessoas vejam entrevistas, leiam reportagens sobre o tema, vejam, acessem a página ao vivo. A página do deputado que está falando, e naquela página tem todos os gastos do deputado, tem todos os projetos apresentados pelo deputado. A gente coloca todos os outros eventos que estão sendo transmitidos ao vivo naquele momento na Câmara. Então, eu estou aqui agora transmitindo sessão plenária, mas o presidente está falando sobre alguma coisa super importante do reajuste do plano de saúde. A gente coloca lá na telinha lateral também. Se você quer assistir esse negócio aqui do plano de saúde, aponte seu celular que você assiste uma aqui na TV e outra aqui no celular. Isso é legal. Isso é bom, né? Porque estamos num momento bem importante para isso também. As pessoas estarem acompanhando. Exato. Muito bom, obrigado, Dini. Que incrível, né? Deve ter sido um esforço para TI, né? Sei lá, botar ali assim, até que na verdade a gente adotou um novo software, né? A gente criou, na verdade, uma coordenação inteira nova. E aí houve um convencimento de político que esse sim
levou um processo, e foi interessante esse processo da pandemia por causa disso, porque a gente foi criando o corpo de uma equipe que é necessária para fazer esse tipo de coisa, né? Porque se vocês acompanharem o processo lá, você vai ver que não é qualquer pessoa que pode fazer, uma pessoa que tem conhecimento de regimento, que consegue resumir, que consegue explicar, e é um editor de tempo real. Então é uma pessoa que tem que ficar o tempo todo assim, agora eu posso colocar isso. Não é um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Não é. Não é um clicar e arrastar. Não é. E assim, aí foi montada uma equipe especialmente para isso, e essa equipe tá lá atenta a tudo que eles falam para poder fazer essas intervenções praticamente de 2 em 2 minutos, um em um minuto. É bem interessante. Obrigado, Dino. E eu tô aqui também com o nosso último case a ser apresentado, e depois a gente vai bater um papo, uma gritaria aqui sobre tudo de comunicação. Alexandre Araújo, Tribunal de Contas da União, ele até me entregou um flyer aqui da festa. Mentira. Comunicação descentralizada. Como é que foi esse projeto lá no TCU? Na verdade, virou um projeto, né, Alexandre? Explica pra gente aí. Na verdade, assim, a gente... É um case bem diferente porque ele trabalha com a premissa da infraestrutura da comunicação, né? Que é uma questão de... A gente tem os órgãos com limitação de pessoal, limitação de verba, limitação de entrega de produto, né? E aí você tem a Secretaria de Comunicação que com esses poucos recursos vai pensar na comunicação institucional, vai pensar em gestão de crise, vai pensar em comunicação de produtos que tenham impacto para os seus dirigentes, produtos que vão gestão de marca. E ao mesmo tempo, eu estou falando de organizações assim de médio e maior porte, você tem unidades, subunidades dentro dessa organização que tem necessidades de comunicação muito próprias, né? Então, aí o que aconteceu? Eu fui para trabalhar com comunicação em 2014, mas em 2012 eu estava na TI e fazendo uma pós-graduação em TI, o pessoal da TI já tinha passado por esse problema, que era, eu vou destacar um auditor de TI para desenvolver processo eletrônico para o TCU, ou para ele desenvolver um software de controle de vagas da garagem. Cara, os dois, eles têm... são necessidades legítimas. Claro que o processo eletrônico tem muito mais impacto. Então, eu vou botar o auditor para fazer processo eletrônico. Só que o gestor que ficava lá na ponta, trabalhando com a vaga na garagem, ele chamava o sobrinho dele. O sobrinho dele vinha, programava, fazia alguma coisa numa linguagem que ninguém sabia o que era e botava para funcionar. 2 anos depois, o cara saía do estágio e o problema ficava para TI. Então, o pessoal lá meio que organizou um funcionamento disso, caiu em 2012, deu fazer um TCC em TI, e aí eu fui fazer a descrição desse modelo. Quando eu fui para a comunicação, nada se cria, tudo se copia. Né? E aí eu percebi que a gente tem esse mesmo problema em comunicação. Né? E assim, isso vai engargalando ali dentro da SECOM, e a imagem da SECOM dentro da instituição, a SECOM não entrega nada, a SECOM não produz, a SECOM não faz isso. Por quê? Porque, na verdade, quem está ali decidindo ali no dia a dia não está vendo o seu produto sair. Está vendo só o produto institucional. E essa demanda vira pessoal. O que a gente fez? Então, a gente pegou um modelo parecido, que a gente tem um modelo de tomada de decisão sobre que tipo de produto entra dentro da descentralizada, que tipo de produto entra na institucional. Né? A gente tem esse modelo de tomada de decisão e a gente a gente chama de antenas, tá? Dentro das unidades. Podem ser, ou são colaboradores que são servidores, ou a gente usa muito forte lá dentro o programa de estágio em comunicação. Então a gente usa, hoje a gente está atendendo, o tribunal é uma organização grande, né, o TCU, ele tem... 6 mil? Cara, não, a gente está com 4 mil colaboradores, tá? A gente tem cerca de 60, 70 unidades diferentes. Uhum. O que a gente está atendendo hoje é cerca de 30 unidades dentro desse programa. Quais são as vantagens? Cara, é um modelo de ganha-ganha. O estagiário está trabalhando direto na área de comunicação, principalmente o estagiário de comunicação organizacional, porque ele está ali atendendo, aprendendo na prática,
é legal para a unidade, porque a unidade tem as suas demandas atendidas. Aham. Então, a comunicação interna da unidade geralmente vai lá para cima. Aí você começa a ter produtos estratégicos que são formados dentro da unidade, porque a SECOM não tem condição de fazer. Mas aí eu tenho uma pessoa dentro da SECOM que gerencia esses estagiários. Tá, gerencia sim, a gente supervisiona, porque a gestão é da unidade. Eles vão executando. E eles executam. Então a gente consegue, por exemplo, hoje como SECOM, eu tenho produtos que os estagiários fazem e que saem como nome da SECOM, porque a gente estava supervisionando. Então, saindo agora, o pessoal da CEINFRA Petróleo fez agora está ainda montando e publicando, tá, um compilado de processos de auditoria em cima da Petrobras sobre 2009, blá, blá, que agora a gente está soltando, né? Tá um box de 12 unidades assim de sumários executivos, que a gente, assim, a ideia de 12 até o final, né? Que a gente não teria condição como SECOM de fazer. E aí está distribuído. E está distribuído, os caras fazem, né? E aí você acaba liberando, que é legal para o tribunal, você acaba liberando o esforço da SECOM para a gente conseguir pensar em coisas mais estratégicas. Show de bola. Comunicação descentralizada. Olha. Centralizada, descentralizada e distribuída, né? Modelo de Paul Baran aqui, apresentando em redes. Nós ouvimos aqui 4 cases, ligeiramente diferentes, né? Um com mais uma comunicação fora, um que é um benchmarking usando essas redes. E eu vou aqui fazer um guarda-chuva, eu queria ouvir um pouco de vocês. Estão falando que a gente vive numa era digital, né? Transformação digital, esses termos da moda. E o que nós estamos usando para tudo isso que está acontecendo são tecnologias de informação e comunicação. E eu acho que a gente está num momento de virada ou numa fase em que o C dessa sigla TIC tem que ser colocado numa posição melhor. O problema, por exemplo, da desinformação, ele está mais relacionado ao C do que ao T e o I. Também é importante, sim. Mas eu queria ouvir de vocês todos como fazer essa transição para o papel da comunicação, seja ela uma comunicação interna, de processos internos, para o trabalho acontecer, seja essa que é do balcão da rede social, que eu vou explicar para o cidadão, é uma pergunta difícil e estratégica, né? Complexa. Muda essa percepção institucional, que as instituições ainda vê a comunicação como a Ascom, que é publica aí um release, registra aí o que eu estou falando, e ao mesmo tempo tira um pouco da TI esse peso de ter que criar maravilhas tecnológicas, sendo que às vezes a gente precisa de um benchmarking mais que está pronto ali no mercado. E está também onde o cidadão está presente, né? Exatamente. E quando a gente fala cidadão, vocês como profissionais que estão trabalhando. É isso. Sim. Claro. E até pouco tempo, não, por que eu não posso ter isso aqui no trabalho e Não, aqui mas em casa assim, eu tenho, sabe? Existe, na verdade, uma cultura de resistência nas instituições públicas que ela existe no serviço público como um todo. E também é fruto de uma visão cultural que se fez em cima, que se construiu em cima do serviço público, né? Muitas vezes eu trabalhei, eu agora estou chefe, certo? Mas eu já falei que eu sou servidora pública, sou concursada, jornalista concursada da Câmara dos Deputados. Eu fui 6 anos a repórter de transmissão ao vivo do plenário. E foi aí que eu fui subindo e a gente criou essa coordenação, essa direção de transmissão ao vivo. Mas por que eu quis fazer reportagem ao vivo no plenário? Por que eu fazia locução ao vivo de tudo lá? Justamente o que eu falei, a gente precisa explicar para as pessoas, a gente não precisa só dar essa transparência passiva. A gente precisa fazer com que as pessoas vejam que aquilo ali é útil para elas. Que hoje a gente está enfrentando crise nas instituições porque as pessoas não veem a utilidade do serviço público e das instituições públicas na vida delas. Sendo que as instituições públicas e os serviços públicos estão o tempo todo na vida delas. Ninguém sabe o que DPU faz. Mas o discurso que ataca as instituições, ele acaba sendo mais forte. Porque, de fato, há uma ineficiência? Claro que há.
O TCU pode falar disso melhor do que eu, entendeu? Muito mais. Não vamos né? revelar dados aqui. Mas assim, existe uma ineficiência? Claro que existe. Existe político malvado, ruinzão, corrupto? Claro que existe, gente. A grande questão é, a maior parte do serviço público, e quando a gente fala de serviço público, a gente está falando de professor, de enfermeiro, de agente comunitário de saúde, de popular, de policial, de social media, de pessoa que vai lá, faz a transmissão ao vivo para você entender o que os caras estão falando. Então, tudo isso é um serviço público. E as pessoas não percebem essas coisas que fazem muito bem para o nosso dia a dia, que todos nós consumimos, como um serviço público. Só percebe o que não funciona. E é aí que eu acho que é o grande desafio das instituições públicas. É elas fazerem a roda burocrática girar de uma forma que permita com que as coisas aconteçam. Eu tive a sorte, eu digo que eu tô me colocando aqui como coordenação, tá? Não Dini. Mas assim, o nosso projeto teve uma sorte de encontrar pessoas que politicamente se colocaram a favor das nossas ideias. E eu tô num momento, assim, a gente tá num momento ótimo, porque a gente tem várias ideias inovadoras e todas elas estão tendo ok da gestão. E que isso é uma coisa raríssima em instituição pública, a gente sabe o quanto é difícil. Janela de oportunidade. Exato, é uma janela de oportunidade. Festa de oportunidade. E o que eu pensei? Você me perguntou sobre o desafio tecnológico. Você sabe o que eu pensei na época? Eu falei, se a gente não tocar agora, a gente nunca mais vai colocar. Então vamos agora com o que tem. A gente não entrou. Não foi. A gente não entrou com o software ideal, a gente não entrou com a equipe ideal, a gente não fez as coisas da forma como a gente queria. Mas a gente aproveitou a janela de oportunidade que você falou, a gente aproveitou que havia aprovação da instituição pra gente colocar do ar do jeito que tava. E aí depois que todo mundo gostou, a gente falou, tá faltando aqui, tá faltando ali. Você vai construindo. Também, a gente tá moldando. Que o ideal é isso. O Minuto DPU também a gente foi construindo, foi mudando linguagem, até porque, né, novamente, é uma questão totalmente burocrática, né? Tipo, judiciária. Tipo, quem que entende isso? Ninguém. Linguagem. Você trazer a linguagem, que era uma das coisas que eu ia falar. A gente tem como um problema no serviço público, que é essa questão da linguagem, mas a gente, como comunicação, a gente enfrenta um problema institucional e é um problema geral, tá? Porque quando você fala assim, eu preciso de uma ferramenta de TI, um processo eletrônico, o cara não senta em frente a um computador e faz um processo eletrônico. Mas comunicação, todo mundo acha que sabe fazer. E aí, o que acontece? Os recursos estratégicos da instituição acabam não vindo para a área de comunicação. Enquanto a área de comunicação não se mostrar estratégica para a instituição, né, a gente passa a ter esses problemas. E a gente tem que estar andando muito junto, né? E eu acho que a gente já está muito atrás quando a gente começa a ver a galera trabalhando já com blockchain, trabalhando com inteligência artificial, análise de dados. E, cara, a gente fazendo um monitoramento sem ferramenta, fazendo um monitoramento ali no TweetDeck, velho, na mão. Entendeu? Então, e aí você tá assim, o cidadão tá lá do outro lado e a gente já vê lá fora ferramentas assim que mostram, por exemplo, eu lembro de uns 4 anos atrás, foi um dos encontros, um dos encontros da rede. Gov. Isso, rede do Gov, em que já estavam trazendo cases que estavam acontecendo nos Estados Unidos de análise de dados, onde o cidadão passava todo dia por uma rodovia. 3 vezes que um carro caía no mesmo buraco, no dia seguinte a prefeitura estava ali tampando o buraco. Por quê? Porque você já tinha os carros passando, não precisava ser informado para a prefeitura que estava tendo um desvio, estava tendo algum problema ali. Cara, rede de luz. Rede de luz. Por que eu preciso do cidadão informar que um poste de luz queimou? E aí, isso é comunicação, Alexandre? Tá, não, isso tem muito mais a ver com TI, com dados, não sei o que, com gestão, com não sei o que. Mas isso está ligado a gente com rede social o tempo inteiro. Porque quando a gente vai fazer monitoramento, né, essas coisas é o que vão acontecer. E aí é onde... perdão, esqueci seu nome. A Kelly. Onde a Kelly traz esses casos assim que são sensacionais, que é o dia a dia do cidadão. E a hora que a gente consegue, como comunicador, fazer essa ponte da instituição direto com o coração do cidadão, aí é a hora que a gente está
E uma dificuldade, assim, porque eu vim exatamente da publicidade, né? Não sou jornalista, eu sou realmente publicitária. Então toca E aqui. Então, uma dificuldade que a gente tem estranhos, né? muito... Publicitários. Você me colocou no lugar errado. Mas você sabe que isso é uma exceção, porque a maioria das secretarias de comunicação é jornalista. dominada Jornalista. por essa casta de jornalistas. Sim, Meu Deus. é difícil. Clima tenso agora, Olha, entendi. é Não, difícil. você falou que ia ter dedo no olho, não foi? Tem que ter debate. Mas, assim, uma coisa que Tô de brincadeira, tá? a gente percebe muito... Ó, eu não sou publicitário nem jornalista. Pronto. Isentões. Mas a gente vê muito, assim, a diferença da comunicação, né? É óbvio que hoje em dia tá mudando, mas por muitos lugares que eu já passei, seja de coordenação ou não, a gente tem uma dificuldade até na verba distribuída para rede social. Sim. Porque a galera, óbvio, o veículo, né, offline, ele é extremamente mais caro do que o online. Mas o online a gente é mais palpável, né? A gente consegue As medir com métricas são dados, a menores. gente consegue fazer coisas assim inimagináveis que a gente ainda tá ali lapidando, né? Não vamos mentir, a gente ainda tá descobrindo muita Claro. coisa, né? Então, a verba também diferencia E eu não vou nem muito só como pela a gente vai verba, tá, Kelly? atingir. Eu falaria até que é um investimento. Porque quando a gente fala em verba, é dinheiro, tudo bem, eu vou pagar para tal. Mas é um investimento. Você tem, às vezes, um social media dentro da unidade em que o cara tem que... ele tem que ser um bom redator, Design. ele tem que ser um design, ele tem que ser um fotógrafo, e ele ainda... Redator. Redator, e agora ele ainda tem que gravar podcast. Tem que ser... Ou né? vídeos. Exato. Influencer. Influencer. Então, TikToker, você dançarino, Mas essa é a tudo. realidade, gente, não tem gente pra trabalhar. E aí Sim. você vê que, assim, a equipe de redes sociais tem 3 pessoas. Sim, É. mas aí... Pra cuidar de tudo o dia inteiro. Eu quero fazer uma Mas adendo. quando eu tô falando de investimento, você vê isso acontecendo em rede social, mas aí quando você vai ver para atendimento à imprensa, tem lá 6, 7, 8, 9 jornalistas. Você vai E às vezes, assim, numa instituição, entendeu? Não tô... Não, eu tô puxando muito pra minha área, porque assim, a gente, pelo menos na Câmara dos Deputados, a gente vem sofrendo com o pessoal há muito tempo, e aí volto para aquele papo do serviço público, blá blá blá, que dizem que servidor não serve e que é aquela coisa toda. Então, existe um progresso de redução de servidores concursados e terceirização de processos. Então, assim, se terceiriza, mas se quer enxugar gastos, porque existe o teto de gastos, existe a questão de... Entendeu? Então, existe a questão de economia, de recursos públicos. Detalhes de decisão. E, enfim, a gente tem todas essas metas de redução de custos, enquanto a gente tem uma redução de servidores e necessidade de contratar terceirizados. E a conta não fecha, porque a gente não tem como criar novos produtos e fazer coisas novas com o que você tem de pessoal. Claro, se você tem que priorizar as coisas, ok, você precisa priorizar as coisas, mas algumas são indispensáveis. Por exemplo, não dá pra gente deixar de ver fazer Voz do Brasil. Vou dar um exemplo bem claro pra vocês. Um monte de gente acha a Voz do Brasil super... quem é que escuta esse programa? Gente, a Voz do Brasil é o programa de rádio mais escutado das Américas. É o programa mais antigo das Américas. E outra, a gente tem pessoas em localidades muito distantes no Brasil que precisam da Voz do Brasil, porque é a única forma de informação. Muda o nome, Voz do Brasil 2.0. Aí vão achar que é moderno. Mas é tipo isso, entendeu? Mas a gente vive nessa Sim, quem sim. trabalha numa instituição pública vive nisso. Quem é privado vai falar, eu vou acabar com essa porcaria e eu vou fazer só o novo. Acabou. Isso é instituição privada. Porque ela não visa o cidadão, ela visa o lucro. Então, eu vou deixar isso aqui que não dá lucro e vou fazer isso aqui que me dá lucro. Quem é instituição pública, não. Tem que procurar olhar para o cidadão. E o cidadão que mora lá no meio do Amazonas, que só tem acesso a ondas curtas de rádio, precisa ouvir a Voz do Brasil. E eu preciso manter a Voz do Brasil e a equipe da Voz do Brasil. Ao mesmo tempo, eu preciso fazer o TikTok
pra galera dos 15 anos que tá fazendo dancinha. No Amazonas. Lá no Amazonas. No Amazonas, que tem acesso à internet. Entendeu? Mas é isso, a gente precisa muito. Você falando sobre isso, me veio muito na cabeça aquela questão, né? Que às vezes as pessoas esquecem que. Eles acham muito que social media às vezes é só fazer dancinha, é só estar ali no celular. Mas a gente, né, que mexe ali com o setor público, a gente realmente tá o tempo todo tentando trazer informação para a população, que é, no caso da DPU, a educação em direito, né? A gente precisa passar para a população entender o que é o direito dela. Porque tem gente que não sabe. Claro. Não sabe exatamente assim. Eu podia ter recorrido à justiça para X caso. Ela não sabe. Então, como que a gente vai trazer isso? Eu acho que esse é o maior desafio, na verdade, dos produtos, assim, de governo, né? Como que a gente vai explicar para o cidadão que é leigo, que não sabe? Educar mesmo, Educar. Né? Até porque, muitas das vezes, a gente precisa se educar e aprender. A gente precisa entender primeiro. Radiospos. Radiosótopos. Pois é, a gente precisa primeiro aprender para depois ensinar para a população de uma forma extremamente estratégica. Extremamente assertiva, né? E aí, já fazendo uma amarração dela com o projeto que eu estou apresentando, essa é uma coisa legal que tem acontecido lá dentro. Porque quando eu tenho uma antena dentro da unidade, e esses caras reportam para a SECOM, oficialmente, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, o que está acontecendo dentro da unidade, a gente acaba aprendendo o negócio da unidade e vendo oportunidades de comunicação que às vezes passavam batido. A informação flui, né? Que é A informação desafio, gira dentro da instituição. Né? Então a gente passa a ter isso. Eu achei muito interessante, aí vocês deram uma série de exemplos do dia a dia, né? No setor de comunicação da área pública. Mas a gente falou tudo de coisas em termos de produção, todas as demandas que são necessárias produzir para a gente atingir o público nas diferentes mídias, etc. E tal, né? Só estamos falando de produção. E tem o outro lado, que eu acho que o André estava falando agora, e a conversa com o cidadão? Né? Quem que faz essa conversa com o cidadão que está falando, que está demandando, que está criticando, que está elogiando? Né? Quem que faz essa conversa na instituição? A instituição está ouvindo de fato? Né? Ela está dando resposta, ela está sendo responsiva, né? Então é mais uma senhora estrutura, né, para fazer isso, e mais uma senhora estrutura ligada ao que tem de mais estratégico na instituição, né? Sim, Ponto. a razão de existir das instituições não é ter um canal de comunicação, não é fazer comunicação descentralizada. Isso são formas de entregar melhor serviço. O ponto que eu ia, para a gente tentar caminhar para um fechamento, pelo nosso tempo aqui, para alugar o estúdio, brincadeira, é exatamente, hoje essas telas, esses canais, eles são um balcão de serviços à disposição. E sair um pouco dessa visão Ascom, que ainda, mesmo que a mídia seja a dança do TikTok, ainda toma. É isso aí. Não há um caminho interno que considera a Ascom a linha de frente de alguma entrega de serviços. Não há. Porque ou você manda para o balcão de atendimento, e aí se cria essa de não ter uma volta potencial que as tecnologias permitem daquilo que está acontecendo para entrar dentro da instituição. Para a comunicação pode ser moderno, onde o cidadão está. E para o serviço? Aí você vai para o Liga pro 0800. Por isso que eu falei das TIC. Ainda que eu tenha lugares que isso não chega, que precisa, hoje você tem 77% da população que tem acesso à internet. Mas quer um exemplo? É algo que se considera. Então, eu coloquei nessa dupla perspectiva, Perfeito, né? Porque perfeito. ainda, se falar Ascom, Secom, você não engata serviço nisso. Mas olha só, deixa eu só fazer uma amarração aqui para você. A gente lá dentro do tribunal tem um produto que é certidão de produto comum no judiciário, que é uma certidão negativa de débitos com TCU. Né? Seja processo, você não tem processo. E acaba que essas certidões, elas geram algumas listas, como a que a gente vai soltar agora, a lista dos inelegíveis, que não é a gente que declara, é o TSE, mas com base em informações da nossa lista. Tá? Então é um serviço que a gente presta. Quando a gente lança a lista, tá? Chove de gente
para querer saber se o nome do candidato tal está na lista ou não está na lista. Né? O que a gente fez há 4 anos atrás? 4 anos atrás a gente criou um robozinho, o Zelo, que é baseado num fundador do tribunal, o Cerzedelo Correia, e aí automatizou a entrega de certidão. Você pode fazer a entrega de certidão pelo WhatsApp. Esse ano, o pessoal da TI chega e fala assim, olha, gente, a interação com o Zelo é mínima. Vamos acabar com o Zelo porque a gente não tem investimento, a gente precisa botar o auditor para fazer outra coisa. Só que aí, quando você vai para os números, você fala assim, é mínima? Ok, é mínima. Mas se eu tenho 250 certidões que são entregues pelo tribunal, 56% delas são feitas pelo Zelo, e os outros 40 pelos mais de 6 pontos de contato do cidadão, então o Zelo é o contato principal. Não é a verba, o número do contato. E aí esse ano, quer dizer, ela pega os últimos 4 anos. Mataram o Zelo? Desligaram da tomada? Não, quase desligaram. Mas o que eu estou querendo mostrar aqui, André, que é essa questão que a gente estava falando. Claro. Investimento em tecnologia. Não pode ser paradoxal, né? Não dá para você caminhar junto, tá? E aí você tem que estar junto da unidade, que é uma das coisas que a gente fez, por exemplo, agora, não posso dar spoiler, mas a gente vai estar soltando... Então tá, a gente está soltando uma campanha que chama Quem Vê Cara Não Vê Contas. Mas só que a hierarquia para aprovação disso dentro da instituição... É isso que é demais. A grande questão toda é essa, porque assim, a verba, no nosso caso lá, a gente tem muito, na Câmara a gente realmente não tem esse problema, primeiro, de não enxergar como serviço, a gente enxerga sim. Segundo, a canais de contato com o cidadão tem muitos, de fato, o que a gente não tem na internet. E aí, isso pra mim, eu acho também uma falha danada, porque o cidadão conversa com a gente, só que a gente não conversa com o cidadão de volta. Porque a gente não tem estrutura. E a gente tem um gargalo... Não, e a gente tem um gargalo imenso na parte de tecnologia, de TI. Então, assim, tudo que a gente quer fazer de novo, de que não sei o que, bate na TI, e a TI tá realmente tendo problema de pessoal mesmo, sabe? Pessoal mesmo. Fuga de cérebros. Sabe? E aí a gente fica todo mundo amarrado ali. O nosso nova etapa da nossa nova transmissão é a parte interativa que a gente vai criar ainda esse ano. É o spoiler aí também saindo. A gente vai criar ainda esse ano, que é a conversa, as pessoas mandando pergunta pra gente via transmissão ao vivo. Uau. E a gente respondendo. Boa. Só que assim, a gente já sabe que aquilo ali vai ser extremamente limitado. Primeiro, vou dar um exemplo para vocês. A live da sessão ao vivo que aprovou, a sessão ao vivo que aprovou o piso dos enfermeiros, teve 750 mil visualizações. Bateu o Casimiro no Twitch. Entendeu? Então, assim, foi uma coisa louca, tava no top trend. Gente, o chat... Era um negócio assim que, se você não tiver uma estrutura de TI para te ajudar a filtrar aquilo ali e fazer um suprassumo do suprassumo pro comunicador responder, eu não tenho como fazer, gente. Assim, aquilo ali é até humanamente impossível. Então, a gente precisa achar formas da gente conciliar e andar. Eu tô até pensando em fazer um curso de programação para poder andar com os meus próprios pés, para não ter que depender de TI. Porque é nós. Assim, eu vejo muito essa dificuldade também. Eu já trabalhei também com CRM, né? E tem uma diferença muito grande. Quando você vai responder o cidadão, quem está mexendo com as redes sociais, ele não está ali dentro mesmo da atuação da DPU, ou, né? Então, até mesmo para ele entender o processo é difícil. E muitas das vezes, por exemplo, eu já trabalhei dentro da Secretaria de Saúde, lá já o nosso público já é mais os servidores. Então, às vezes, eles vinham com as demandas, né, ali nas nossas redes sociais, de coisas que a gente tinha que entrar dentro do SEI, aí a gente tem que pegar o número de matrícula. Né? Isso não pode, a gente não pode fazer isso, né? A gente não pode ter esse acesso. Então já dificulta a comunicação. Eu concordo plenamente. Mas aí dentro da comunicação fora, né? Sem ser governamental, ali que a gente chama de varejo, já tinha uma outra solução para esse CRM, que era o quê? A gente já tinha meio que um checklist de perguntas que ia para a empresa respondia,
E aí a gente começava, tipo um FAQzinho, e a gente respondia. Dentro do GDF funcionou muito isso, assim, pra gente responder as demandas do cidadão. A gente fazia muito essa questão. Tinha o FAQzinho e a gente ia respondendo de uma forma mais serviço mesmo, tipo, entregando o serviço. Talvez não tenha ficado tão claro o meu ponto, reflexão / crítica, não é em relação a vocês profissionais de comunicação, é a própria forma que a instituição enxerga essa área, esse setor e esses profissionais. Se me permite... e aí eles não vão possibilitar que ainda que você... Não, eu estou prestando um serviço, canal X, Y, mas a instituição não possibilita isso. Sim. Envolve recurso financeiro, sim, mas às vezes envolve uma questão de tipo assim, não, é isso que vai acontecer agora, a gente ainda não tem o dinheiro, quem sabe um dia tenha, mas agora a comunicação... ela tem esse papel institucional. Mas essa sensibilização, ela precisa ser contínua e ela é mais difícil em órgãos em que o comando muda de tempos em tempos. E isso acho que é comum em praticamente todos. Não, o isso comando... só acontece lá na Suécia. Só no serviço público da Suécia. Aqui no Brasil... Não, mas deixa eu dar de 2 em 2 anos muda Não. o comando da casa, entendeu? Sim. Então, assim, a gente tem que estar nesse trabalho contínuo o tempo todo, tendo que convencer quem está mandando, que a gente presta um serviço importante pro cidadão e bababá. Você dá 3 passos para frente e 2 para trás. Mas é porque também as pessoas que estão ali, eles entendem que a gente vai ser um meio para chegar no fim, digamos assim, que seria as ouvidorias ou quem de fato já faz esse trabalho de responder à população e de passar essa informação para a população. Então, muitas vezes a gente até quer ter o acesso, né? A gente ali faz a tentativa de fazer o acesso a essas informações e aí, na real, que eles bloqueiam e não deixam a gente ter esse acesso porque acha até mesmo que tá roubando o carro, a informação. Você estava falando... lançar mais um tema polêmico aqui. Mas ouvidorias e secretarias de comunicação mas só devem pegando o gancho... coexistir? Esse rende. Só pegando Isso deve coexistir? Deixa essa pergunta para a próxima temporada. Vai lá, Rodrigão, que a gente vai ter que encaminhar. É um clichê. O papo tá bom, mas eu vou ter que buscar minha filha na escola. Que estava se falando, comparando o serviço público no Brasil com outros lugares do mundo. Teve aquele estudo da OCDE, até que o André mandou no grupo ali do Redes, né? E foi muito interessante. Ele pegou comunicação de vários países, não sei, 30, 40, né? E todos mais ou menos parecidos, né? O que ele dizia? Né? Que não se encarava a comunicação como uma questão estratégica, que a comunicação não estava por dentro da instituição, era uma coisa à parte, né? Não estava... Ela pegava muito a questão da Covid, né? Dos ministérios da saúde, numa emergência sanitária do tamanho que foi. E falava e muitos vícios da comunicação unidirecional, né? Que hoje não faz mais sentido. Não faz mais sentido, né? Que é aquela coisa para ganho de imagem ou publicidade, que não tinha possibilidade de conversa, né? E aí colocava muito isso, que comunicação bidirecional tem que ser estratégica, tem que de fato conversar, que é a porta de entrada não só da questão de serviços, mas da mudança organizacional. Falava muito ali no estudo em confiança, né? Começou falando, né? A era da desinformação, as pessoas não confiam nas instituições, né? Vai pegar pesquisas aqui no Brasil, no mundo todo está assim. Então é isso. Como é que tu vai reconstruir confiança? Tu tem que conversar. Tem que fazer isso que a Câmara está fazendo, está tornando mais acessível o que você está fazendo ali no DPU, no TCU, enfim, né? Ter um diálogo, o que a pessoa falou, a instituição trazer para dentro e falar, temos como atender essa demanda do cidadão? Tem, não tem? Eu acho que é a forma, e falava inclusive também o estudo de fortalecimento da democracia, né? Que é crucial para fortalecimento da democracia. Tem instituições que as pessoas olhem, desmerecem, né? E confiem, né? Enfim, eu acho que só para trazer essa contribuição. Boa. Aí do... Eu queria mesmo, os assuntos desenrolaram bem, mas é bom relembrar que a gente está no episódio 6 do Papo com o Igov, e eu achei o papo solto. Não vá dar bronca na Jéssica, Kelly. Obrigado, viu? Obrigado, Alexandre. Dini, foi um prazer. Rodrigão. Antes de encerrar, lembrando que nós ouvimos aqui o Rodrigo com a Social Media Gov,
em breve aí na sua instituição, com certeza. A Kelly Marçal com o Minuto DPU. Isso. Dini com a nova transmissão da Câmara. E o Alexandre Araújo com o Comunicação Descentralizada. Se você está ouvindo, você não está vendo o folder que ele trouxe aqui. E nós falamos de coisas super reflexivas, espero que você tenha aproveitado. E antes de ir, eu vou fazer o nosso quadro Se Conselho Fosse Bom, que são as considerações finais. Deixa uma mensagem aí pro pessoal. Eu vou começar também com o Rodrigo aqui. Se conselho fosse bom, Rodrigo, o Pro que você pessoal diria pro pessoal pessoal da comunicação, pode ser? Pra quem você quiser. Investir o tempo em análise e menos em produção. Acho que a produção hoje ela se faz muito com as ferramentas que o próprio usuário já tem, né? A gente não precisa de muita coisa, mas a análise eu acho que é fundamental para que a comunicação sirva com esse papel mesmo, né? Como agente da mudança da organização. Eu acho que esse é o papel do futuro da comunicação. Anotem. Kelly, por favor, se conselho fosse bom. Vender o peixe, né? Mas se conselho fosse bom, eu falaria para todo mundo seguir as redes da DPU, para poder aprender mesmo, né? Educação em direito de uma forma básica, que às vezes a gente acha que a gente sabe o nosso direito, não sabe exatamente tudo que a gente pode alcançar com a defensoria. E lá a gente tem muitos produtos legais e tá vindo mais por aí. Siga nas redes, é o conselho da... Obrigado, viu, Kelly? Imagina. Dini, se conselho fosse bom. Bom, se o conselho fosse bom, eu vou falar para o pessoal de serviço público, porque eu acho que é a galera que talvez vai escutar mais o podcast, né? Gente, vamos ter em mente que as pessoas realmente não sabem nada de cidadania, nada de direitos e nada do que o governo ou, enfim, as instituições têm a oferecer para elas. A nossa educação política é muito, muito pobre. A gente sofre de uma falta de letramento política gigantesca no país. Então, coisas que pra gente parecem ser elementares, para as pessoas não é. Então, vamos investir um pouquinho em explicar e dar para essas pessoas, para os cidadãos brasileiros, o empoderamento da informação, sabe? As pessoas precisam ter esse conhecimento para se empoderarem, para realmente utilizarem os direitos que estão previstos na Constituição. E nós, como servidores públicos, a gente tem o dever de levar isso para elas, de mostrar isso para elas, que elas têm direito, elas têm poder sobre como as coisas funcionam, enfim, como as instituições atuam. Vamos lá, vamos ajudar a galera aí a ter um pouquinho mais esse conhecimento. Obrigado, viu? Tipo, o negócio fica profissional, né? Não é? Fazer a transmissão. Você tendo jornalista, né, cara? O conselho foi uma matéria gente, jornalística. não, gente, desculpa, mas é isso Como que desculpa? Obrigado. É isso que eu penso mesmo, sabe? Eu acho que se a gente conseguir tocar o coração de um ou outro e inspirar um ou outro que atue na mesma onda, daqui a pouco a gente é uma onda grande, né? Já somos. Alexa, você teve que desligar a Alexa, né? Isso. Obrigado, viu, pela presença aqui. Vamos passar 2 dias juntos. Se conselho fosse bom. Bom, se conselho fosse bom, eu ia falar sobre propósito. Da gente encontrar o propósito, não só o propósito pessoal. Eu, particularmente, encontrei meu propósito pessoal dentro da Secretaria de Comunicação num dia em que eu ajudei a diagramar uma cartilha para o Conselheiro de Alimentação Escolar e que eu vi que essa cartilha ia ser distribuída no país inteiro. Eu falei assim, cara, eu consigo fazer com que isso aqui saia com uma linguagem que não seja burocrática. E aí a gente pensar no propósito, não só o nosso pessoal, mas pensar no propósito da Secretaria de Comunicação, que não é fazer a comunicação da minha instituição, é prestar serviço para o cidadão. É fazer a comunicação daquilo que a minha instituição serve ao cidadão. Então, se o conselho fosse bom, vamos repensar o propósito das nossas secretarias. Uau, hein? Boa. Meu Deus, hein? Acabou em alta motivação aqui. Obrigado a todos. Pra inspirar esse mesmo. foi o 6º episódio do Papo com o Igov. E eu sempre também dou um conselho no final. Eu diria que você, cidadão comum, servidor público, a maioria de vocês tem nas suas mãos uma ferramenta que pode construir coisas incríveis. E a gente está usando mais para destruir coisas, mas vamos usar para construir. E acho que esse é o papel de cada um de nós, não é só do governo ou da sua empresa ou da sua família, grupos de família. Um abraço e até o próximo episódio.